Fala, galera do Vascão, chegando aí para mais um vídeo. Seja bem-vindo aí ao canal Vasco Hoje. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário, dá aquela força aí para mais um vascaíno igual a você. O canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno e nós vamos comentar hoje um rápido comentário para o vídeo não ser muito longo sobre o jogo entre Vasco e Palmeiras. Vasco mandou o jogo lá no Mané Garrincha e infelizmente um resultado negativo para o Cruz Maltino. Nós tivemos aí alguns lances importantes, uns lances chave que na minha opinião foram decisivos aí para o jogo. Vamos falar sobre a polêmica aí do pênalti anulado pelo VAR. Na verdade, o juiz nem tinha marcado o pênalti, né? O juiz tinha marcado uma falta, aí foi chamado aí para as câmeras para conferir e que o lance realmente foi dentro da área, mas enfim, acabou anulado aí o lance para o Vasco e também a falha do Ryan. Mas vamos fazer aí uma análise geral sobre o jogo, vamos fazer uma análise sensata. Claro, a gente é vascaíno, é o ponto de vista do Vasco da Gama, o ponto de vista do torcedor do Vasco, mas tentar aí ser lúcido, né? Não ser aquela coisa de falar só com a paixão, vamos falar um pouco com a razão também. Galera, esse aí é o Vasco do Rafael Paiva, muito também pelas peças que ele tem, vamos reconhecer. Eu não quero crucificar o Rafael Paiva pelo rendimento que o time vem apresentando no campo, até porque tem tido bons resultados, então não tem como crucificar o treinador, mas a gente tem falado aí dos defeitos, dos problemas que ele mesmo já admitiu que o Vasco vem passando, ou seja, o Vasco apresenta um problema já de algum tempo, ainda que em vários jogos o Vasco tenha saído de campo com um resultado positivo, o problema persiste. E qual é esse problema? O Vasco, em dados momentos do jogo, e às vezes por um longo período, ele é completamente dominado pelo adversário, ele deixa de jogar, ele não consegue prosseguir numa jogada, não consegue realmente controlar o jogo, ele fica debaixo do controle do adversário e se ocupando apenas em defender, e inclusive o Rafael Paiva em alguns momentos apresenta isso como uma das virtudes do time. E isso, a verdade é que faz parte do futebol de certa forma, não vamos assim, ser tão crítico, porque quando é o Real Madrid, por exemplo, na Champions League fazendo isso, dadas as diferenças, todo mundo fala não, que é um time que sabe sofrer, é um time que é resiliente, é um time que não morre, é um time que não se entrega. Bom, guardadas as devidas proporções, eu acho que até é um pecado a gente comparar o Vasco com o Real Madrid, mas quando é o Real Madrid fazendo isso, todo mundo elogia, né? Eu particularmente não gosto, eu acho que o Vasco tem que ter postura de time grande, não tem que, durante um tempo tão longo do jogo, abdicar de jogar, não conseguir jogar literalmente, ficar dominado ali, se limitando a defender. E aí alguns pontos que eu acho muito importantes, por exemplo, a situação do Payet. Payet é um jogador talentoso, um jogador que a gente já sabe o talento dele, sabe que é um cara que faz a diferença ali na hora de dar um passe, é um cara que pode definir o jogo numa jogada, mas está um rendimento muito baixo. Ele simplesmente some do jogo, ele passa ali 10, 15, 20 minutos, às vezes um tempo inteiro, praticamente sem tocar na bola, sem mostrar que veio, sem realmente fazer a diferença. Então ele está ali para fazer a diferença. É um jogador contratado a peso de ouro, não vamos esquecer que o Payet ganha R$ 1,5 milhão por mês. Então um jogador com esse salário tem que ser aquele jogador que decide, o jogador que define, o jogador que faz a diferença em campo. E vamos ser sinceros, o Payet não tem feito isso já há algum tempo. Por outro lado, o Felipe Coutinho, cara, no pouco tempo que ele jogou, ele entrou aí na metade do segundo tempo mais ou menos, ele entregou muito mais do que o Payet durante todo o tempo que o Payet esteve em campo. Ele fez uma jogada ali no meio campo que ele deixou o time do Palmeiras louco. Foi drible para lá, drible para cá, uma caneta maravilhosa, de craque, de craque. Tenho certeza que essa questão do Coutinho ser reserva do Payet até o momento é questão física, galera. Vamos ter calma, vamos ter paciência, porque todo mundo questiona, mas por que agora o Coutinho não é o titular e o Payet é o titular? Calma, a questão é física. Eu tenho certeza que, inclusive, alguns comentaristas durante o jogo, o grafite estava falando que se tudo der certo, o Coutinho treinar bem e se recuperar na sua forma física, ele será o titular do próximo jogo, que deve ser, se não me engano, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, um jogo difícil, e o Coutinho tem que ser titular. Ele dá outra dinâmica para o jogo, ele dá outra vida para o meio campo do Vasco, o ataque do Vasco, é um jogador que recebe a bola e dá prosseguimento à jogada, tem aí não aquela velocidade, mas bem mais agilidade, bem mais velocidade que o Payet vem apresentando. Então, na minha opinião, tem que trocar aí essa situação, onde o Payet será o reserva e o Coutinho o titular. Payet entrando aí no finalzinho, Payet tem que cuidar da forma física, porque parece que ele visivelmente a gente vê que ele ganhou peso, tá mais lento, tá com mais dificuldade na parte física aí de acompanhar a velocidade do jogo. Outra coisa que, galera, que eu quero ressaltar
é a repetição do Vasco entregar o jogo. O Vasco entregou o jogo hoje. O Palmeiras é um time muito melhor que o do Vasco? É. O Vasco, por um grande período de tempo, foi dominado pelo Palmeiras, menos que quando jogou contra o Flamengo, hein? O Vasco já conseguiu evoluir um pouco nesse aspecto, mas ainda assim, o Palmeiras também joga um time superior, isso é verdade, mas em dados momentos o Vasco meio que abdica do jogo e volta a falhar em lances decisivos. Galera, o Palmeiras é superior, o Palmeiras tem um time melhor, mas o Palmeiras não marcou gol no Vasco construindo jogada. O Palmeiras não criou o lance do gol dele. Foi o Ryan, que uma jogada ali de inexperiência, falta de concentração e mais uma vez deu a bola no pé do atacante do Palmeiras, que soube aproveitar. É um jogador muito talentoso, é um matador, é um jogador que define a jogada, o jogo num lance, e foi o que aconteceu. O Ryan foi atrasar uma bola para a defesa, acabou dando o passe ali no meio, entre os dois zagueiros vascaínos, e onde estava justamente aí o atacante do Palmeiras, que marcou o gol e o jogo terminou 1-0. Teve o lance aí do pênalti. Galera, vamos ser sinceros, sem tanto clubismo, né? Aquela bola ali é um pênalti, é aquele negócio, né? Quem decide é quem tá ali no VAR, né? Ah, não foi pênalti, eu acho que não foi. Então o juiz ali participando também, né? Mas é uma jogada que você poderia muito tranquilamente marcar um pênalti, porque o jogador tá com o braço próximo ao corpo, sim, mas ele tá com o braço assim virado para trás e o braço dele encolhe na hora do impacto com a bola, né? E aí o braço dele encolhe para junto do corpo porque a bola bateu nele, ele traz o braço para trás ali por causa dessa batida da bola no braço dele. Então é um lance que, sinceramente, alguns comentaristas de arbitragem, não, tá certo, o árbitro realmente, o jogador não teve a intenção, um movimento natural. Eu não concordo, sinceramente eu não concordo, mas tudo bem, é aquele negócio, né? Na verdade, o juiz meio que, nesse tipo de lance, depende muito do árbitro, depende muito de quem está ali decidindo. Facilmente, outro árbitro poderia ter decidido a favor do pênalti e o Vasco ter saído aí com uma sorte melhor. Mas a gente não pode colocar a culpa dessa derrota no árbitro, no VAR. Seria muito pequeno da nossa parte fazer esse tipo de comentário e essa afirmação. Eu acho que o resultado foi falha individual do Ryan, sem querer crucificar o garoto, sem querer crucificar esse jogador que tem crescido muito, foi importante no empate contra o Flamengo, ele começou aquela jogada, é um jogador talentoso, mas é mais uma vez, né, uma falha individual, como vem acontecendo com frequência, o Vasco entrega um gol para o adversário. E quero falar também um pouco aí do Maxini, que entrou, na minha opinião, é um cara que pode dar caldo no elenco vascaíno, precisa se adaptar mais, quem sabe ritmo de jogo, se adaptar aí ao futebol brasileiro, que é bem diferente do futebol francês, onde ele estava, futebol português, onde ele estava antes de chegar no Vasco, mas é um jogador que, na minha opinião, parece que vai dar bons frutos. É um jogador demonstra ali um certo talento e os poucos minutos que entrou, demonstrou ali muita força, muita velocidade, demonstrou ali muita vontade. E um outro comentário é a questão do Emerson Rodrigues, que na minha opinião jogou melhor do que o Ryan. É um jogador mais insinuante, é um jogador mais corajoso, mais valente, parte para um contra um, muita velocidade. É aquela coisa, né? Depois que o Madison saiu lesionado, naquele lado direito do Vasco, ele fica sempre fazendo essa rotação. Jean Davi, agora foi o Ryan, e agora a gente vai começar a pedir aí o Emerson, que na minha opinião, entre os três, tem que ser o titular, né? Ele, o colombiano que chegou aí para o Vasco nessa janela, é uma boa opção. Então eu acho que eu testaria esse jogador, porque ele me parece dar mais dinâmica para o time do Vasco. O Ryan, ele não é tão jogador de lado de campo, né? Ele é um jogador que tá mais para jogar um pouco mais dentro da área, tem também velocidade, consegue jogar um pouco no lado de campo, mas não sinto que ele se sinta muito cômodo nessa posição. Mas é isso aí, galera. Terminar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Vasco perdeu, mas é um resultado que a gente não tem aí que achar que acabou tudo, o time é ruim. O time é fraco, é um time operário, é um time que precisa de muitos ajustes, peças que deveriam chegar aí para qualificar mais o elenco vascaíno, mas o Rafael Paiva, dentro do possível, dentro do que tem, está fazendo, na minha opinião, um bom trabalho. Assim, terminamos aqui o vídeo. Obrigado aí por ter ficado até o final. Te peço mais uma vez, cara, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário aqui no vídeo, o que você achou do que eu disse, o que você achou aí das minhas opiniões. Quero muito ouvir a sua opinião, quero muito que você participe também. Um grande abraço e aqui é Vasco, galera!